gente, tudo bem? Eu sou Fátima Reis, da Empreendedora do Brasil, podcast e revista digital. Estou aqui gravando mais um podcast com a Empreendedora do Brasil. Ela que é mineira, está expandindo seus negócios aqui para São Paulo, capital, a Guiar Gestão, uma empresa de consultoria de negócios. Larissa Amorim. Você quer saber mais sobre processo do seu negócio? Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui, gente, para esse bate-papo maravilhoso. Você que é empresário, que precisa de gestão de logística, de processo, de RH, tudo isso você vai encontrar nesse bate-papo hoje, tá? Então, Lari, que prazer receber você aqui. Feliz que você está em São Paulo agora, definitivamente, né? Você tem sua sócia lá em Minas, mas está você aqui firme e forte para atender seus clientes. Isso é muito bom. Nos conte um pouquinho como foi, o que foi que te motivou. Eu quero empreender e quero ser consultora na área estratégica para empresas, né? Para negócios. Nos conte aí. Prazer é todo meu, é uma honra participar aqui com vocês. Então, tudo começou, eu comecei no ramo de auditoria de qualidade, trabalhava numa multinacional e auditoria para consultoria tem uma certa similaridade, mas não é a mesma coisa. E quando eu iniciei minha carreira em auditoria a gente aponta muito erro, mas a gente não corrige. Sim. Na consultoria, ao contrário, você aponta e faz. E aí eu logo me apaixonei. Então, eu comecei minha carreira em auditoria, depois mudei para uma empresa de consultoria, mas mais com viés de sistema, que não era o que eu amava, porque a gente entregava um sistema específico, e aí eu sabia que meu cliente às vezes precisava um pouco mais, e aquele sistema ia servir para ele só por um certo tempo. E aquilo não me deixava satisfeita. Foi quando eu conheci a Casey, que hoje é minha sócia, e ela me apresentou a Guiar Gestão, que é uma empresa de consultoria de negócios. É uma empresa focada em processos. Então, hoje a gente atende todos os segmentos. Porque toda empresa tem processo. Sim. Seja uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço. Eu brinco, né, que seja um processo desorganizado, bagunçado, ou até mesmo fulanizado. Sim. Como é mesmo? Explica isso, fulanizado, gente. Que só o fulano sabe. Se ele não está na empresa, a empresa não anda. Exatamente. E isso precisa mudar. As empresas precisam rodar através de processos e não de pessoas. Perfeito. E essa gestão é muito ampla. Então, hoje a gente atende todos os segmentos e a gente atua em todos os departamentos. Financeiro, logística, comercial, marketing, RH, DP, TI. Realmente a gente passa em todos os setores para implementar processo, para fazer esse crescimento e estruturar para um crescimento ali, aumentar a produtividade, ganhar tempo, né? Então, no resumo, o que a gente vende é tempo. Porque quando você tem tempo, automaticamente você aumenta seu faturamento, você tem uma equipe autogerenciável. Não, isso é importante, porque assim, por que a gente achou importante trazer Larissa aqui, que além de ser nossa grande parceira, é uma empresa muito séria, pega realmente na mão do empresário. Então, a gente tem clientes, porque a gente, como agência de marketing, pessoas que pedem ajuda para a gente, nossos clientes, eu preciso organizar a minha gestão de RH. Então, a gente tem essa parceria de contratar, sim, mas e o processo? É outra coisa. Então, a Guiar já entra. Mas e a logística? Eu não tenho na minha empresa e preciso. A Guiar entra. Então, assim, a gente vê essa dificuldade no pequeno e médio empresário, né? Porque pode, muitas vezes, terceirizar, mas quando ele cresce, né, o médio ele cresce, ele não quer mais terceirizar. Ele quer o dele. Então, ele já tem os caminhões ou as peruas, né? Nem sei se é o nome mais que esse daqui. As bestas, enfim. Ele já tem. Então, ele precisa, preparar as pessoas, qualificar as pessoas, porque não adianta você resolver o processo e não resolver as pessoas. Preparar as pessoas. Então, todo esse processo, a Guiar faz. Então, assim, no detalhe, como acontece, uma pessoa assim, Larissa, eu tenho financeiro lá, é desorganizado, tem o pessoal do comercial, é desorganizado. Você chega, organiza e sai, ou tem clientes que falam assim, não, eu quero que você continue mantendo. Tem esses dois serviços? Nos explique aí como é que acontece,
Porque quem tem já sabe como você trabalha e quem não tem já sabe como é que você trabalha. Nos Sim, explica legal. Como que funciona? É igual quando você vai no médico. Antes de você ir no médico, antes dele te passar o remédio, ele precisa fazer uma consulta. Então, é a mesma coisa. Antes da gente começar o processo de consultoria, a gente precisa fazer um diagnóstico. E o que é esse diagnóstico? É identificar todos os gargalos que existem dentro da sua empresa. Então, a gente vai conversar com todos os funcionários, ou quase todos, né? Pelo menos um de cada departamento. E ali a gente vai identificar os gargalos e a gente vai apresentar. Então, quais são os gargalos e uma recomendação para cada ponto identificado. Traga um exemplo. É sempre bom trazer um exemplo. Por exemplo, você não tem, igual você deu exemplo aí de financeiro desorganizado. Você não faz conciliação bancária. Se você não fizer conciliação bancária, que é o básico, você nunca vai ter uma análise de resultado, que é uma DRE lá na frente. Então, a gente implementa desde da base, que é contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, até uma análise de resultado. DRE, fluxo de caixa, planejamento orçamentário. Fazer essa análise, te ensinar o que você precisa identificar naqueles números, porque os números falam. Então, a gente te ensina a fazer isso, tanto o empresário quanto os funcionários do departamento financeiro. Então, é isso que a gente faz em cada departamento. Mas voltando para o diagnóstico. No diagnóstico, a gente faz uma matriz de prioridade, onde a gente identifica qual departamento que mais está gritando e pedindo socorro para a gente atuar primeiro. Então, a partir dessa matriz de prioridade, a gente começa a atuar. Por quê? Tem empresa que tem um comercial ótimo, está vendendo muito, mas não consegue entregar. Outra empresa tem muita gente ociosa e o comercial não vende. Então, cada empresa tem um problema diferente. E aí a gente precisa saber aonde está sendo aquele gargalo para a gente atacar. Porque não adianta, né? O seu braço está podre e eu estou cortando a unha. Não adianta nada. Pois é. Qual desses problemas é mais normal numa empresa? É o financeiro? É o RH? É a vendas? Depende. Não tem, assim, o mais gritante é a gestão? O mais gritante hoje, que todos os meus clientes reclamam muito, são pessoas. Olha que coisa. Por quê? E na maioria das vezes, o maior problema não necessariamente são as pessoas. É a falta de processo naquela empresa, que faz ter muita rotatividade, ou faz com que as pessoas não se sintam satisfeitas. Então, o processo causa tanto problema, mas a primeira sensação que o empresário tem é que as pessoas são ruins, que ninguém funciona, que hoje em dia não tem profissional bom no mercado. Mas, às vezes, o erro é o processo, é aquela cultura que está desajustada. Então, a gente precisa identificar o que realmente está acontecendo ali. Pode ser que tenha uma pecinha ou outra que está desencaixada, pode ser. Sim. Mas não necessariamente, todo, né? Não tem como ser todo mundo ruim. Alguma coisa está errada. Não, Natália, então você, que é empresário, é interessante identificar. Às vezes, a pessoa que é maravilhosa em vendas está lá trancada no financeiro. Ela sabe fazer muito bem, mas não é a praia dela. E você, como profissional que está nos assistindo, você pensa assim, eu não estou no lugar certo. Aí começa a aprontar para ser demitido. Não faça isso. Com certeza. Converse com o seu líder, me dê uma oportunidade de mudar de setor, porque eu vou ser mais feliz. Porque assim, o interessante da gente como profissional é querer experimentar vários departamentos para ver, conhecer, porque conhecimento, gente, ninguém toma. Então, eu, quando trabalhei lá na década de 90 em shopping, eu era vendedora, mas cheguei à gerência porque eu era curiosa, eu era proativa. É assim que a gente tem que ser. Inquieto. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso aprender? Ontem eu estava numa contabilidade e aí eu estava conversando com esse contador e ele falando que tinha uma funcionária muito boa, mas que não estava se desempenhando tão bem na área. Ela está formando em contabilidade e ela é extremamente proativa e criativa. E ele falou, vem cá. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Vamos montar um setor de marketing e você vai fazer o meu marketing internamente. Cara, a menina está explodindo, sensacional, identificar as peças. Então, é saber onde aquela pessoa se encaixa, entender de perfil. E isso é um papel do líder. Porque se o líder não identifica, automaticamente ele prejudica aquela equipe, a empresa. É o soft skills que a gente fala, né? O hardware é o que diz, você prepara todo mundo. Mas o soft skills é diferente. Saber, porque a gente não molda caráter, né? A gente prepara pessoas, mas caráter ele vem. Então, assim, eu prefiro muito mais preparar alguém que não conhece, mas tem caráter, do que o inverso.
Isso acontece muito no financeiro. Porque no financeiro, normalmente são pessoas que estão ali uma vida inteira, que adquiriram uma confiança daquele empresário. Às vezes é a tia, a irmã, que não entende nada de financeiro, mas é uma pessoa de confiança. E aí a gente entra para treinar aquela pessoa. Então é como se a gente levasse a faculdade para dentro da empresa. E a gente treina e faz com que aquele colaborador, além dele ter agora a confiança, ele também vai ter o skill para fazer o negócio funcionar e crescer e não precisar mais. Respondendo aquela sua pergunta, a gente tem as duas coisas. A consultoria, normalmente, ela tem uma data para iniciar e uma data para finalizar. O nosso objetivo é fazer com que a empresa rode sozinha. Claro que a gente precisa de um tempo de maturidade. Então, a gente vai aumentando a periodicidade em que a gente vai voltando naquele cliente. Porque se a gente largar de uma vez também, as coisas voltam porque é cultural. Então, tem que virar um hábito. E é isso que a gente constrói. Até virar hábito, a gente vai lá, faz 1, 10, 20 vezes para fazer o negócio funcionar. E depois a gente vai largando e vai fazendo uma auditoria. Que aí é só verificando se aqueles processos continuam ocorrendo da forma que tem que ser. Só que é diferente a auditoria dela. Porque a auditoria, ela vai checar e vai consertar. É diferente, né? Porque é importante esse olho, né? O macro, né? Você olhar tudo funcionando, né? O que é que está de errado. Então, ter profissionais capacitados em cada segmento, que é o que vocês têm, isso é legal. Então, eu não sei, eu vou buscar ajuda. Eu não tenho, eu vou buscar ajuda. O negócio é esse, tá? Então, assim, essa questão do... Não, antes de fazer essa pergunta, eu vou chamar o break aí, que o nosso patrocinador desse programa é a Guiar Gestão. Não sai daí, a gente volta já. Existe sim uma grande chance do seu negócio não estar preparado para os desafios dos próximos anos. Gestão de negócio deve ser aplicada em todos os segmentos, porque trata-se de pessoas, processos e sistema de gestão. E isso, naturalmente, todas as empresas necessitam. O empresário precisa de acesso a uma forma simples e prática de gestão, que possa se adaptar em qualquer situação. Estamos presentes na vida de milhares de pessoas e atuamos em diversos segmentos, como indústria, comércio, prestação de serviço e distribuição. Venha para Guiar Gestão e faça parte da comunidade de empresários que mais cresce no Brasil. Olha a gente aqui de novo. Então, assim, quais são os aspectos chaves da gestão de mudança, que é um problema muito sério, né? As pessoas não estão aptas à mudança. Então, assim, tudo que é novo, ela às vezes repudia sem pelo menos parar para ouvir, né? Então, assim, que você aborda ao trabalhar com uma empresa? Esse é o nosso maior desafio, porque mudar dói, né? Então, o que é o principal ponto-chave? Comunicação. Porque muitas vezes o empresário ele está falando, acha que as pessoas estão entendendo e não estão. Então, ter uma comunicação clara faz com que as pessoas entendam por que aquela mudança serve, ou para que aquilo está acontecendo. Muitos treinamentos, né? Às vezes a gente está dando, está explicando, a pessoa está balançando a cabeça. Está concordando? Tá Tô. Mas não tá ali. Aí você pergunta, então, o que eu falei? Você repete, por favor. Então, a comunicação é o principal ponto para ter uma mudança. Ela não contava com essa. E depois eu acho que é o engajamento. Porque se a gente não tiver o engajamento, a gente não consegue fazer a mudança. Sim. Então, é aquele negócio. Se eu não colocar as pessoas participando do processo, o que eu falar, eles não vão fazer. Quando eu faço, eles perceberem que a ideia partiu deles e que aquilo está acontecendo e que eles têm um pezinho naquilo que está acontecendo, que está todo mundo participando do projeto para mudar e que é legal quando eu consigo engajar a equipe, o projeto roda. E um terceiro ponto que eu acho fundamental é uma liderança. Porque se a gente não tiver uma liderança mais assertiva ali, não vai funcionar. Porque a gente implementa, o líder vai lá bonzinho demais, desfaz. Então, principalmente nesse primeiro momento, a gente precisa ser um pouco mais rígido e tomar aquela decisão e ser firme naquilo para que a mudança ocorra. Porque igual eu falei, é até virar hábito. Né? Se eu pedir para você ir embora e apagar a luz, às vezes no primeiro dia você não vai fazer. No segundo dia também não. Mas no terceiro você vai ficar incomodado, porque eu vou ficar te chamando a atenção. Depois você apagar a luz, você nem vê. Vira um hábito. E tem que ser, né? A questão é virar hábito. Exato. Né?
E assim, você poderia compartilhar uma história, um exemplo de uma empresa que fez todo o processinho e que está andando sozinha aí, um case de sucesso? Eu sei que tem Claro, vários, mas tem traga um vários. pra gente. Tem um que está acontecendo agora. É um cliente que procurou a gente para vender a empresa, fazer valuation, que é a valoração. Sim. E a gente conversou com ele, falou, mas por que você quer vender? Ah, tô cansado, tudo eu, se eu não fizer, ninguém faz. E aí a gente mostrou para ele que tinha solução, vendemos para ele a consultoria e começamos a atuar. A gente começou a atuar lá em janeiro. A gente está agora em agosto, né? São 8 meses. Em 8 meses, ele já aumentou 1,5 milhão no faturamento. Já comprou mais 3 ônibus, está extremamente satisfeito, não quer nem saber de vender a empresa. Qual o segmento? É de transporte. Que locação bacana. de ônibus, eles fazem locação. viagem. Quando você falou de ônibus, mas é locação ou Eles é... fazem transporte, tanto para empresas, Sim, pegam sim. na casa e levam até as Sim. empresas, quanto eles fazem viagens também. Fecham pacotes de Legal. turismo e viagens. É porque o legal você trazer, possivelmente, é delegar. Ele ter pessoas preparadas para aquilo. Na ausência dele, o negócio funcionar, não é isso? Exato. Foi o que vocês fizeram. O nosso objetivo é fazer a empresa funcionar sem o dono. Esse é o objetivo. Então, para isso, a gente precisa ir formando as equipes, os departamentos. Então, se antes o comercial dependia dele, agora não depende mais. Então, tem uma equipe que faz venda e não depende mais dele. A gente precisa fazer com que a logística agora funcione sozinha. Então, todo problema que tem, que empresa sempre vai ter problema, né? Exatamente. O que eu falo é que não pode ser o mesmo problema. Exatamente. O problema ele tem que mudar de nível. Você resolve e vai para o próximo. Se for o mesmo, tá errado. Mas sempre vai existir. Então, aconteceu algum problema na logística, alguém tem que resolver. E aquilo tem que ser resolvido antes de chegar nos sócios. Lá são 2 sócios. Legal. Então, as coisas começam a se resolver. Tem um que é mais administrativo, outro do operacional. Isso é bom. A gente dividiu as caixinhas e as coisas estão acontecendo. Então, eles estão extremamente satisfeitos. Isso é muito bom, né? Além, então, do aconselhamento, vocês têm equipe que prepara a equipe deles? E vocês têm também aquela empresa que fala assim, eu não quero ter um departamento, eu quero que vocês cuidem. Tem? Tem. A gente assume como se fosse a gestão. Não é o nosso foco principal, o nosso foco é a consultoria, porque a gente quer que as empresas elas rodem automaticamente, assim, a gente consegue atender o maior número de empresas possíveis, mas tem alguns clientes que solicitam terceiriza a gestão completa, né? Então, a gente assume aquela empresa e conduz ela e forma todos os departamentos e entrega ela rodando quando já está tudo funcionando. Legal. E hoje, qual é a maior dificuldade do empresário de entregar para você a empresa? Tipo assim, o financeiro ainda não vai entregar para você. Não, o comercial ainda não, eu que comando. Tem algum que quando você assim, eu sei que precisa, porque sempre assim, um sócio tem essa visão e o outro ainda não tem. Aí ele pede sua ajuda, me ajude a ele entender que a gente precisa de você. Então, assim, qual é a maior dificuldade hoje do empresário de entregar um negócio? É delegar. A maior dificuldade é abrir mão, né? Sair da zona de conforto. E é muito isso. Para você delegar, você precisa confiar. Então, precisa ser aos poucos. Né? Não tem como eu entregar a minha empresa na sua mão e virar as costas e falar, tchau, tô indo para a praia e tá tudo certo. Precisa ser aos poucos. E aí, quando a gente entra e arruma um primeiro departamento, ele vê que rodou e que aquilo ali tá funcionando, ele libera o outro. E aí, as coisas vão fluindo. Normalmente, o financeiro é o último que eles têm que abre mão, né? Confiança é um negócio realmente que é aos poucos, né? Exato. Você prova que você é, porque, infelizmente, tem empresas sérias e não sérias. Mas, assim, dê uma oportunidade, porque essa questão de relacionamento, referência é legal. Porque quando você referencia, aí, pessoal, cuidado com o que você referencia, porque eu tô acreditando que é bom, né? Então, eu mesmo quando referencio, é justamente porque eu conheço o trabalho, já vem de um parceiro que me indicou bem, né? Então, tudo isso conta. Aí a gente entra na parte que a gente gosta bastante, que é rede de relacionamento, network, o famoso network. Qual a importância do network para a sua vida pessoal e empresarial? É fundamental. Hoje, para não dizer 100%, 90% dos nossos clientes vêm através de indicação. E isso é muito bom,
Porque se o cliente está indicando é porque ele gosta. Uhum. Né? Então, é fundamental. Claro que a gente não pode contar só com isso, Sim. porque a rede de apoio, uma hora ela termina. Por isso, a gente precisa do seu serviço, que é marketing. E isso é fundamental. É um desafio para muitas empresas que começaram no offline passar para o online. Por isso que existe uma oportunidade muito grande da gente abranger esse mercado do online. Mas a rede de network, ela é fundamental, porque sem isso, o empresário pequeno, ele não consegue se manter. Então, hoje eu participo de vários grupos, a gente tem um bom relacionamento que faz com que a Guiar cresça cada vez mais. Isso é importante, gente. Tem gente que tem preconceito. Ah, é bobagem. Sabe o que eu ouço? Ah, vai da manhã porque você não tem negócio para fazer. Gente, é a maior bobagem que eu já ouvi. Então, tipo assim... Pelo contrário, é lá que você fecha lá vários que você faz negócios. negócio. Então, tipo assim, você tem uma agenda, né? Então, assim, eu vou pegar... Ah, o evento é tal dia. Eu não vou marcar nada nesse dia, porque eu vou nesse evento para fazer novas parcerias e fechar negócio. Essa pessoa que fala isso é uma pessoa que precisa de consultoria. Pois é. Sabe por quê? Porque o negócio dela depende exclusivamente dela. Porque ela entende que se ela não estiver lá, o negócio não funciona. E aí, o que é o nosso objetivo? Fazer a empresa rodar sem que ela precise estar. Exatamente. Eu tô aqui em São Paulo. O meu negócio está rodando lá em Belo Horizonte perfeitamente. Esse case de sucesso que eu acabei de te contar é de uma empresa que eu acompanho só de forma online. Quem tá tocando é meus consultores. E isso, para mim, é um case de sucesso. Exatamente. Porque o que eu vendo, eu também pratico. Exatamente. É importante, né? Muito. Não é bem legal. Então, assim, antes de eu fazer o ping-pong com a Larissa, a gente vai para mais um break e voltaremos já, tá? Existe sim uma grande chance do seu negócio não estar preparado para os desafios dos próximos anos. Gestão de negócio deve ser aplicada em todos os segmentos, porque trata-se de pessoas, processos e sistema de gestão. E isso, naturalmente, todas as empresas necessitam. O empresário precisa de acesso a uma forma simples e prática de gestão, que possa se adaptar em qualquer situação. Estamos presentes na vida de milhares de pessoas e atuamos em diversos segmentos, como indústria, comércio, prestação de serviço e distribuição. Venha para Guiar Gestão e faça parte da comunidade de empresários que mais cresce no Brasil. Já estamos de volta aqui para o nosso ping-pong. Então, me conte aí, já sabe, né? Palavra ou frase. Ai, Coisa meu Deus. bate e volta, vamos lá. Para você empreender Um desafio. Qual sua motivação para continuar empreendendo? Resultados. Qual a sua melhor realização? Ver os resultados dos meus clientes. Para você, inovação é? Soluções práticas. O que não faz parte da sua vida diária? Pessimismo. Qual a postura que um empresário deve ter em relação ao seu negócio? Planejamento estratégico. Para você, o que é mais importante? É a caminhada ou a chegada e por quê? Com certeza a caminhada, porque a vida é um caminho a ser percorrido. Se a gente preocupa só com a chegada, a gente não aproveita aquilo que tem de mais precioso. Ah, perfeito. E que dica você deixa para aqueles que querem empreender? Primeiro é não desista, porque mesmo que às vezes pareça muito difícil, vale a pena. Vale a pena chegar lá, vale a pena empreender. Segundo é nunca pare de aprender, nunca pare de estudar, porque quando a oportunidade aparecer, você precisa estar pronto. Outra coisa é encontre algo que você goste, que você faz com amor. Assim a sua vida vai se tornar muito mais leve, muito mais gostosa. E por último, celebre cada conquista. Por menor que possa parecer, isso faz toda a diferença no resultado final. Então seja grato pelas pequenas coisas que acontecem com você. Legal. Então, assim, é legal, gente, isso que Lari trouxe, porque você se preparar é importante, porque aí vai chegar grandes parceiros que você pode fazer negócio através do network, você pronto, você vai poder entregar. Isso é legal. Agradecer e celebrar também é muito importante. E fazer o que a gente gosta, porque fala assim, a gente desiste. Até quem gosta, a gente gosta, tem hora que a gente quer desistir. Mas quando a gente gosta, a gente acaba perseverando. Então, assim, pegue essas dicas da Lari e empreenda, tá? Porque o país só existe porque a gente está aí para empreender. Exato. Porque sem empreendedor não tem negócio, não tem
emprego, não tem renda, enfim. Verdade. Então, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, foi pela um prazer parceria, pelo estar apoio. aqui. Muito bom. Vamos crescer juntas, Vamos né? sim. Então, vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado. E antes de eu falar a mensagem final, eu quero deixar para vocês aqui, ó, um livro super interessante. Você que é empresário, empreendedor ou intraempreendedor, que é Ouvir, Agir e Encantar. A estratégia que transformou uma pequena empresa em uma das líderes do setor. É de Guilherme Giuliani e Eduardo Cosomano. Muito legal, o Cosomano eu conheço, ele já fez artigos para a nossa revista. Super indica esse livro. É do nosso grande parceiro Editora Gente. Então, vale a pena a leitura. Tem vários best-sellers lá, tá, gente? Best-seller. Então, assim, vocês que nos acompanharam até agora, meu muito obrigada. E fica a dica. Seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.